E aí, pessoal, Paulo Gomide, estamos aí, né? Muito tempo que eu não gravo um vídeo, né? Pra gente interagir, conversar um pouco, mandar uma mensagem. Mas agora eu estou querendo falar sobre o que tem rodado muito nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, em grupos, né? Fechados, sobre a questão da condução da pandemia do coronavírus em Belo Horizonte. Muitos dizem que o prefeito é assertivo nas suas propostas, nas suas imposições, e outros criticam a forma que ele faz. E eu sou um dos críticos. Eu acredito que o prefeito ele não está sendo racional nas medidas tomadas. Coloca assim também em suspeição muito da sua gestão, que precisa realmente ser investigado, já que a gente tem um silêncio da Câmara Municipal, né? Tem um apoio quase que irrestrito de tudo que se faz na prefeitura, né? A gente sabe como é que essas coisas funcionam lá e não deveriam, né? Não deveriam, mas infelizmente a nossa turma, que a gente chama de políticos, não são políticos, né? São pessoas oportunistas que estão lá para cuidar deles mesmos e do futuro deles. Não tem nenhum espírito público, raríssimas exceções, né? Então, mas o assunto é, Calil está certo ou está errado? Eu acho que ele está errado, mas e por que eu acho que ele está errado? Eu acho que ele está errado porque ele fala que toma suas decisões todas pela ciência. E eu queria saber qual ciência que ele tem seguido, já que a Sociedade Brasileira de Infectologia, no dia 12 de março de 2020, expediu um boletim onde ele coloca um protocolo de como conduzir durante a pandemia em suas fases. E para a gente ser mais objetivo e o vídeo não ficar muito grande, eu cortei pedaços do boletim, coloquei em destaque para a gente fazer uma leitura aqui. Olha aí na tela aí, e acompanhe comigo na leitura. Vamos lá. Informe da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, sobre um novo coronavírus, atualizado em 12/3/2020. Ontem, 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que o Covid-19, nova doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia. O momento da epidemia no Brasil é de prudência, não de pânico. Então, vamos enfatizar que o momento é de prudência, não de pânico. Isso foi colocado dia 11 de março de 2020. Vamos lembrar que nosso Carnaval em Belo Horizonte acabou dia 4 de março, né? E já se tinha ciência da pandemia, e já tínhamos ciência também que já tinha chegado no Brasil. Então, o Carnaval com pandemia, eu acho que não dava muito certo com a ciência, mas paciência, vamos seguir. Informa também o boletim que 80 a 85% dos casos são leves e não necessitam de hospitalização, devendo permanecer em isolamento respiratório domiciliar. 15% necessitam de internamento hospitalar fora da unidade de terapia intensiva, UTI. Menos de 5% precisam do suporte intensivo. Então, eles já tinham todas as informações de como a doença se comportava e como ela afetava as pessoas. Então, certamente, troca de informações de onde ocorreu antes, e nós já estávamos à frente com essas informações e poderíamos realmente termos nos prevenido melhor, né? Mas vamos lá, mas diz que foi decidido usando a ciência, então vamos lá. Uma terceira lâmina explica que não é certamente, provavelmente, os primeiros 3 a 5 dias do início dos sintomas
são de maior transmissibilidade. Neste momento da epidemia no Brasil, não está recomendado fechar escolas, faculdades ou escritórios. Isso ele está falando naquele momento, no dia 11 de março de 2020. Mas não foi isso que aconteceu. Alerta também que profissionais de saúde devem utilizar equipamentos de proteção individual, EPI. São eles: máscara cirúrgica, avental, luvas descartáveis e protetor facial ou óculos. Nas UTIs, com leitos de corte para Covid-19, usar máscara N95 ou PFF2 durante o plantão. Leitos de corte são aqueles leitos destinados para o tratamento daquela doença específica, no caso é a Covid-19. Vamos supor que Belo Horizonte tenha 500 leitos de UTI disponíveis. Eles colocaram, por exemplo, não sei o número, 50 leitos de UTI para atender pacientes exclusivamente de Covid. Então, quando eles falarem que 50% está ocupado, nós estamos falando que dos 400 ou dos 500 da cidade, 25 estão ocupados para a Covid. E quando falar que está 90% ocupado, quer dizer que 45 dos 500 leitos estão ocupados para a Covid. Então a gente tem que entender os números e entender o que a imprensa fala, do que as pessoas falam, para a gente poder interpretar melhor o cenário, né? Aí vem uma outra orientação sobre a questão de medicação e tratamento. A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda que nenhuma medicação como Lopinavir, Retrovir, cloroquina, interferon, vitamina C, corticoide, etc., seja usada para tratamento de pacientes com Covid-19, até que tenhamos evidência científica de sua eficácia e segurança. Algumas delas, como corticoide, já demonstraram que podem piorar a evolução de outras viroses respiratórias, como na gripe. Esta recomendação pode mudar à luz de novos conhecimentos científicos, especialmente porque vários estudos clínicos estão em andamento. Então, ele quis dizer que você tem um rol de medicamentos que as pessoas podem utilizar para tentar tratar aquilo que não se conhece direito, mas ele não recomenda usar esses remédios aí porque não tem evidência científica. Como não existe remédio nenhum e não existe desenvolvimento de nenhum, então remédio algum, tratamento algum tem evidência científica, né? Vai ser um tratamento no sentimento e na habilidade do médico e na sua capacidade de resistir e no seu sistema imunológico. Vamos para a próxima lâmina. Isso é muito interessante porque ela fala sobre as fases da pandemia no Brasil, então como que a gente deve agir em cada momento. Então vamos lá. A epidemia é dinâmica e o Brasil é um país continental. Diferentes cidades e estados podem apresentar fases distintas da epidemia. A primeira fase epidemiológica da Covid-19 é de casos importados, em que há poucas pessoas cometidas e todas regressam de países onde há epidemia. Quer dizer, as pessoas contaminaram fora do país estão trazendo ela para cá. Então, se você fizer o controle dessas pessoas que chegam do exterior, você, em tese, você teria um controle onde essa pessoa mora, onde que ela estava podendo transmitir, poderia ser tratado aquele grupo todo e evitar, assim, a disseminação da doença no país inteiro. Mas isso também não foi feito, mesmo com o alerta do Ministério da Saúde na oportunidade. Então vamos lá. Essa é a primeira fase, é o pessoal que chega doente do exterior e começa a contaminar as pessoas do país, no caso do Brasil. A segunda fase da epidemiológica é a de transmissão local, quando pessoas que não viajaram para o exterior ficam doentes, ou seja, a transmissão autóctone. Isso aí quer dizer que são pessoas que são naturais dali e ficaram doentes ali. Então é uma palavra difícil até de falar, né?
mas quer dizer que as pessoas adoeceram, as pessoas que moram naquele local, não saindo para lugar nenhum, ficaram doentes. Como é que essa doença chegou? Chegou através da pessoa que chegou do exterior e contaminou. Se ela tivesse sido controlada na chegada, passageiros que viessem de países com o problema, se fossem monitorados, a gente não teria números tão grandes e gastos tão exacerbados, né, que estamos tendo hoje. Mas que negócio, se teria, podia, é igualzinho a eleição, né, podia ter votado no melhor, né. Vamos lá. Então, a transmissão autóctone, mas ainda é possível identificar o paciente que transmitiu o vírus, geralmente parentes ou pessoas de convívio social. É isso que a gente acabou de falar. É possível, mas não foi feito. E isso a gente viu que o próprio Supremo Tribunal Federal interferiu, os governadores interferiram, os prefeitos interferiram e todo mundo era o dono daquela tragédia, ele que tinha que administrar aquela tragédia. E, infelizmente, politizaram e a sociedade está pagando com muitos recursos, com muitos empregos e muitas vidas face às decisões equivocadas de muitos gestores aí, vamos dizer assim. E, finalmente, para ocorrer a terceira fase epidemiológica ou de transmissão comunitária, é o que a gente viu hoje, quando o número de casos aumenta exponencialmente e perdemos a capacidade de identificar a fonte ou a pessoa transmissora. É o que aconteceu com a gente, né? A gente negligenciou a entrada de quem veio de fora, a transmissão daquele grupo de quem trouxe de fora, naquele local especificamente, e agora nós estamos no generalizado. Então a gente não sabe a origem, a gente não sabe quem está infectado, quem foi infectado, quem transmite, quem deixa de transmitir. Quer dizer, perdemos todo o controle. É por isso que vem aquela história do fique em casa. Então você vai ficar em casa, só Deus sabe se você está ou não está, e se alguém que saiu da sua casa foi comprar alguma coisa, você está transmitindo ou não está. Quer dizer, nós estamos brincando de avestruz com a cabeça enterrada no buraco. Eu estou protegido aqui debaixo da minha cama, dentro da minha casa. Vamos lá, mas dizem que é a ciência. Então vamos lá. Vamos para a próxima lâmina. A próxima lâmina está escrito assim: é possível que algumas cidades brasileiras com maior probabilidade para ocorrer... Vamos lá, está esquisito. É possível que algumas cidades brasileiras com maior probabilidade para ocorrer em São Paulo, seguida do Rio de Janeiro, entrem em fase de transmissão comunitária, terceira fase, nos próximos dias e em poucas semanas. São as mais populosas e com grande número de viajantes. Ao se identificar a fase inicial de transmissão comunitária, as medidas iniciais mais recomendadas são estimular o trabalho em horários alternativos, em escala, reuniões virtuais home office, restrição ao contato social para pessoas com mais de 60 anos ou mais e que apresentam comorbidades. Realizar testes em profissionais de saúde com síndrome gripal. Bom, isso era para fazer no início da terceira fase. Ele não falou em fechar tudo, não. Ele simplesmente falou que era para privilegiar o trabalho em home office, alternar os horários de chegada e saída de trabalho, para diminuir o volume de pessoas do rush, né? Proteger as pessoas acima de 60 anos ou mais. Vamos lá. Mas não foi isso que a gente fez também, não. Vamos seguir na ciência. Cidades em que a epidemia, na fase de transmissão comunitária, continue a evoluir, geralmente passando de 1.000 casos, devem considerar 2 pontos: fechamento de das escolas, faculdades e universidades, interrupção de eventos coletivos como jogos de futebol, cultos religiosos, fechamentos de bares e boates, disponibilização de leitos extras de UTI. Isso para quando tivesse
a ocorrência de mais de 1.000 casos em transmissão comunitária. O prefeito de Belo Horizonte fechou a cidade dia 18 de março, 14 dias depois do fim do carnaval. É estranho isso, já sabendo que existia. Fechou com qual alegação? Para todo mundo ficar em casa, para dar tempo do poder público preparar sua estrutura de saúde para receber os milhares de doentes que acontecerão e, obviamente, esse foi o discurso e assim foi decretado. Só que, naquele momento, Belo Horizonte não tinha 1.000 casos. 1.000 casos em Belo Horizonte aconteceu a partir do dia 28 de maio. Então, nós vamos falar que foi abril, maio, 2 meses depois, Belo Horizonte atingiu os 1.000 casos. Aí sim deveria falar em fechamento de eventos esportivos, teatros, onde tinha maior aglomeração de pessoas, e isso foi feito de forma precipitada. E isso tem consequências graves que nós estamos vivendo hoje. Isso segundo o prefeito, as decisões tomadas baseadas na ciência. Bom, a última lâmina aqui do boletim diz: somente ações em conjunto da sociedade civil, agentes públicos, sociedades científicas e profissionais de saúde farão com que enfrentemos esta nova epidemia com sucesso, diminuindo a mortalidade, principalmente entre os idosos, e mitigando as consequências sociais e econômicas. Assinado: Sociedade Brasileira de Infectologia, presidente Dr. Clóvis Arnes da Cunha, coordenador científico Dr. Sérgio Zimmermann. Participaram da elaboração desse documento Dr. Leonardo Weissmann, Dr. Clóvis Arnes da Cunha e Dr. Alberto Chebabo e Dr. Sérgio Zimmermann. Então, esse é, em resumo, o boletim e orientação da Sociedade Brasileira de Infectologia do como se comportar durante a pandemia no Brasil.